esteja ingressando também na turma, né, possa rever também essa nossa aula de hoje. E nessa aula de hoje, na nossa aula de hoje, vamos falar o quê? O que é informática, o que é computador, né? Qual o histórico, né, desse equipamento. Tudo isso está dentro de um conjunto de informações que a gente vai tratar nessa aula de hoje e na nossa próxima aula também, né? Que tem bastante assunto aí, ok? Para a gente discutir. Então, e a gente vai falar o quê? Sobre a evolução da comunicação. Aí a gente vai pela pergunta, né? O que é informática, né? E aí qual é a função dela, né? A importância dela em nosso dia a dia. Então, aí tem uma citação teórica que eu coloquei até para a gente refletir um pouco, né? Há um século, riqueza e sucesso vinham para aqueles que produziam e distribuíam mercadorias manufaturadas. Hoje, riqueza e sucesso vêm para aqueles que utilizam computadores para criar, reunir, aplicar e disseminar informações. O que está dito aí, pessoal? Olha só, que antigamente, quem eram as pessoas mais ricas do planeta? São as pessoas que eram os donos das maiores indústrias. Há um tempo atrás, por exemplo, a marca Coca-Cola por muito tempo, ela foi a marca mais valiosa do planeta. Se vocês forem ver hoje, o ranking dos homens mais ricos do mundo não são mais os industriais, mas são os donos dos maiores canais de comunicação ligados à computação e à internet. Então, há um bom tempo, nós víamos sempre falar de Bill Gates, o fundador, né, da Microsoft. Esse que desenvolveu o sistema operacional que é utilizado em 99% dos computadores, o sistema operacional Windows. É também dele que sai também o pacote Office, né? Word, Excel, PowerPoint, Access, Publisher, né? E um pacote imenso lá, Outlook, que são usados né, nesses computadores, né? Utilizados em escritórios, em residências, né? Em todo o mundo, em todo o planeta. Então é um gigante, né? E depois disso vieram a onda do pessoal da internet. Então, aí vieram marcas como a Google, que passaram. Microsoft foi. Então, em termos disso, é passado, né? Bill Gates já foi ultrapassado. Mesmo assim, ele continua entre as maiores fortunas do planeta, mas hoje, né? Hoje, a, a, a maior fortuna do planeta hoje pertence ao cara que ele é dono ao mesmo tempo, né? É o cara que é dono do Facebook, do Instagram e do WhatsApp, que pertence ao mesmo grupo. Esse é o. Então, e é dono de uma fortuna imensa. Mas, então, são pessoas que têm um controle muito grande sobre a informação. A informação hoje, ela é poder. E ela é também patrimônio imenso. Vamos, então, e aí? Mas vamos começar lá do princípio. Informática. O que é a informática? A gente vai para o conjunto, como é formado esse termo. Que, na verdade, informática é o quê? Informação automática. Então, imagine vocês, aí há 50 anos atrás, ou mais, um tempo muito, há umas 5, 6 décadas atrás, você ter que lidar com um conjunto muito grande de informações, de forma manual. Na verdade, você tem. E aí eu vou fazer trabalhar com algumas nomenclaturas aqui, né? Para você tentar entender essa questão da informação
e a informação ela ser automática. Tá? Só um momentinho. Então, e sobre a informação ser automática. Imagine, vamos fazer uma comparação aqui. Imagine que o pessoal do IBGE quer fazer uma pesquisa sobre a população de Palmas, né? Quer levantar uma série de, né? Ele quer ter uma série de informações sobre a população palmense. Aí nós temos, vamos imaginar, nós temos aproximadamente 300 mil habitantes, arredondando, né? Aproximadamente 300, muito próximo de 300 mil habitantes, e aí eu quero para cada morador da cidade. Então eu quero saber qual a renda, se ele tem emprego ou não, se ele mora em casa própria ou não, qual é o nível de escolaridade, né? Médio, superior, pós-graduado, nível fundamental, analfabeto. Vou tentar falar um pouco mais devagar, tá? Tem alguns colegas que estão cortando. Beleza? Ok. Tudo bem, mas qualquer problema, vocês podem também depois pegar no vídeo, porque aí o vídeo ele vai ficar tranquilinho, tá? Quando vocês forem rever no vídeo. Ok? Lá no Moodle. Mas eu vou falar um pouquinho mais devagar, porque mesmo travando, talvez vocês vão conseguir acompanhar. E aí, eu quero saber, né? Várias informações das pessoas de Palmas. Então, na primeira, ele chegou para você, fez uma fichinha lá. Então, qual é o seu nome, qual a sua idade, qual a sua renda? Você está empregado ou desempregado? Qual é o seu nível de escolaridade? Você está fazendo faculdade ou não? Você está em idade escolar, né? Está na escola ou não? Ou está evadido? Mora numa casa própria, alugada? Tem veículo próprio para se locomover? Ou você usa o sistema de transporte público? Você tem Você utiliza a rede pública de saúde ou você utiliza a rede privada, seja por plano de saúde ou pagando de forma avulsa? Então, no final desse censo, nós vamos ter, então, imagine uma pilha, uma parede cheia de folhas de papel. E aquilo lá são dados sobre as pessoas. Importante, dados. Porque algum de vocês for começar a ler da primeira ficha até a última, eu sair perguntando para você, tá, mas quantos por cento da população de Palmas é analfabeta? Qual o percentual de pessoas desempregadas? Qual a quantidade de pessoas com nível superior atualmente? Qual a relação entre ter um nível superior e ter um emprego? Ou qual a relação entre a pessoa ter um curso técnico e ela mais facilmente ser integrada ao mercado de trabalho? Essas são as informações que eu quero. Né? As pessoas de Palmas, elas usam efetivamente o transporte público? E aí a gente vai fazendo várias correlações que você pode fazer. Né? Muita conclusão em cima disso. Mas você que leu da primeira à última folha, você não é capaz de dizer nada para mim. Você começa a ler, talvez você vá lembrar, se lembrar dos dados da última ficha. Ok? Você vai lembrar da última ficha só. E as demais, o restante das 300 mil você não vai saber. Por quê? Porque são dados que são humanamente impossíveis de ser processados, de ser analisados. E aí você usa o quê? Um computador, que é uma máquina extremamente rápida e extremamente que tem uma velocidade extremamente potente no sentido de guardar informações, então ela consegue realmente processar, interpretar aquela quantidade de dados, né, tudo aquele dados, e transformar aquilo lá em informações. E aí ela pode, depois do computador, com todas aquelas informações lá dentro, com um programa adequado, ele consegue fazer buscas daquele volume. Porque quando há um clique do botão, ele consegue varrer rapidamente as 300 mil fichas e dar a informação que quer. Posso até dizer o seguinte, então, quantas pessoas estão na escola nesse momento, matriculadas? E o segundo, ele me dá a informação ali na tela. E aí, imagine quantos clientes, quantos milhões de clientes, por exemplo, tem a operadora de celular Claro. E é um clique lá dos operadores,
ela gera lá as milhões de faturas, contendo cada ligação de cada um dos clientes. E no final, o valor da fatura, que é o importante. Ali está a informação. Okay? E aí está a um clique de um botão também para os diretores da Claro, eles saberem quanto eles faturaram durante o mês, né? Qual o horário que as pessoas estão ligando mais, qual o horário que a internet da Claro está mais congestionada, quais os lugares que está tendo um gargalo muito mais acesso do que, né, de que a capacidade do link de atender essa quantidade de acessos, tudo ali facilmente que você não precisa analisar individualmente. Então, sistemas são capazes de, né, ali, e aquela informação bruta, aquilo que não é processado. Aquilo eu chamo de dado. E a informação é aquilo que é resultado de todo o processamento sobre um conjunto de dados. Que é a síntese, a conclusão de tudo lá, é informação. E aí onde entra? Informática. Informação automática. Ou seja, ele vai te dar automaticamente a informação. Aquilo que anteriormente não era automático. Nós tínhamos informações, mas não era automático. Ok? E aí gerava um trabalho manual muito grande e muito sujeito a erros. O computador ele trabalha do primeiro operação à bilionésima operação exatamente da mesma forma. E como a ciência exata, o computador ele não erra. Então, da mesma forma que ele fizer a primeira vez, ele vai fazer 1 bilhão de vezes, 1 trilhão de vezes, ele vai fazer exatamente igual. Ele não erra. Quem erra são as pessoas. Então, existe um erro o quê? Da pessoa que lançou um dado errado, ele vai fazer um processamento em cima de dados errados. A informação vai ser incorreta. Ou então o erro de quem fez o programa, né? Então, o programa fez um processamento, fez da forma errada. Mas o computador fez do jeito que o programa pediu para ele fazer. Lembra? Ele é burro nesse sentido. Você programa para fazer para ele fazer o que você quer. Mas se você programa ele errado, ele vai fazer a coisa errada. Ou então, o programa está certinho, mas você colocou dentro do programa as informações erradas. Também a informação vai ser incorreta. Okay? De muito diferente do ser humano. Imagina você analisando, né? Dizendo, não vou muito longe, eu vou dizer 300 fichas, não vou dizer 300 mil, vou dizer 300 fichas. É muito pouco provável que você terminaria um trabalho desse sem cometer alguns erros. Lá, até que passa despercebido, você deixaria de lançar um dado, ao invés de você lançar um 6, você coloca um 7, num erro, num ponto, numa vírgula, e alguma coisa lá, e que é humanamente impossível de você trabalhar com tantas informações sem, né, emitir informações erradas, okay? Sem cometer pequenos erros. Porque isso é da concepção humana. A gente não, né? Ou você começou, está bem descansado, lá para o final você está morrendo de sono, está cochilando, e alguma coisa vai passar batido. Ou no momento que você se distrai com alguma coisa, vai sair alguma coisa. O computador não, né? Ele tem esse comportamento linear. E o que é o computador? Ok? Uma máquina composta por uma série de componentes e circuitos eletrônicos capazes de receber, armazenar, ou seja, guardar, processar, ou seja, fazer um trabalho em cima daqueles dados que ele recebeu e transmitir informações. É uma máquina programável, ou seja, é os programas, né, que dizem como ela deve trabalhar com os dados. Capaz de realizar uma grande variedade de tarefas, seguindo uma sequência de comandos de acordo com as especificações feitas, ou seja, de acordo com como você mandou, ou como o programa mandou ele fazer. Então, a máquina implementada para gerar dados ao comando de usuário, gerando informações do seu interesse. Ele processa o quê? Dá números, textos, imagens estáticas, né, imagens dinâmicas, sons, ok? A quantidade de coisa que o computador é capaz de processar. Tem como essas características, né? Uma alta velocidade de processamento, uma alta capacidade de armazenamento, a possibilidade de replicação. Ou seja, fazer aquilo lá, né, várias vezes e fazer exatamente da mesma forma. Né? Processamento ininterrupto, né, ele não,
Ok? Na máquina ela não cansa. Pode acabar a energia, pode queimar um componente, mas o computador ele não cansa, e ele não vai deixar de trabalhar na mesma velocidade do primeiro ao último dia de utilização dele. E capacidade de ser programável, né? E ele traz alguns pontos positivos também, né? Confiabilidade e exatidão, como já tinha falado antes, né? Então ele não erra, né? Se o programa está certinho, os dados foram devidamente colocados, o computador ele jamais vai errar. Então, precisão e controle de processo, aumento da produtividade. Então, algo que seria um batalhão de pessoas, um programa de computador e um operador pode resolver. Trabalhar com grandes quantidades de informação, auxiliar a tomada de decisões. Então, quando um gestor, por exemplo, fazer depois de uma pesquisa dessa, por exemplo, lá do IBGE, ele pode dizer o seguinte, que existe um grande índice de pessoas analfabetas com idade acima de 50 anos. Aí o gestor, peraí, então vou fazer uma política específica para cuidar dessas pessoas, uma metodologia para alfabetizar essas pessoas acima de 50 anos. Porque as escolas normais não estão preparadas para trabalhar com esse público, com essa idade. É o cara lá um técnico da Claro que vê através do sistema que as antenas lá estão com excesso de sobrecarga, de acessos e tudo, e, né, dessa forma ele vai ter que ampliar, né, o link de acesso, vai ter que ampliar o número de antenas para atender os usuários. Ou seja, então auxilia a tomada de decisões, agilidade das operações, redução da burocracia, ok? E aí, computadorzinho, né? PC, notebook, handheld, computadores mainframe, né? Computadores de médio porte, ok? E aqui eu já ampliando bastante um leque, né? Do que a gente pode tratar como computador. E eu digo, tudo isso aqui que eu mostrei para vocês, pessoal, são computadores. Por mais que possa causar estranheza, algum tipo de estranheza para vocês. Certo? Olha lá, né? Como vocês tem muito na Coreia, né? Você vê que não é coisa de ficção científica essas geladeiras já conectadas à internet. Né? Então, com várias funções já, e você pode acessar as funções dela do trabalho onde você estiver. Você conecta ao refrigerador, você pode passar funções para ela. Ah, tá, vou chegar em casa, então eu quero que minha cerveja que eu deixei lá, que estava apenas esfriando, eu quero que ela fique realmente trincando a menos 2 graus. Na hora que eu chegar, meu trabalho, eu posso tomar cerveja na temperatura que eu quero. Então, antes de sair para casa, eu já regulo, já passo o comando para ela, ela já vai acionar, né? Conforme eu programei. Okay? E aí, pessoal, é onde eu quero falar um pouquinho, né? Sobre essa história de computadores aí em todos os lugares. Né? Porque, na verdade, a gente tem essa ideia o quê? Do computador. Aquele computadorzinho que está na mesa, né? Gabinete, monitor, teclado, mouse, notebook. Né? Algumas pessoas já ampliam um pouquinho. Um tablet também é um computador, ok. Beleza? Mas veja só, vamos ver o que a gente viu lá no início, né? É um equipamento capaz de receber informações, armazenar, processar e gerar informação a partir daqui, gerar saída, né? Um dado no final. Então, entrou, processou, guardou, se for o caso, e saiu. E ele processa de acordo com os programas que estão instalados nele. Então, tem esses passos, tá? Lembre desses 4 passos, né? Dessas 4 partes. Então, tem que entrar. Ok. Não, tudo bem. Os 4 passos. Então, você tem a entrada, onde você manda informação para esse computador. Tem uma parte onde ele guarda na memória aquilo que você mandou. Tem um processador, o coração, né, do computador, né? Isso, que é onde ele processa, onde ele tritura aquilo lá e ele gera uma saída, que é a informação, né? Que é o resultado do processamento dele. Veja só, então, o computador que nós utilizamos, então, os computadores comuns, vão fazer, né, só um exercício bem simples, mostrando esses 4 passos. Então, eu estou utilizando o computador e eu digitei a tecla A, né? Só digitei, vou lá no teclado, digitei o A,
e o A apareceu na tela do seu monitor. Você não viu, mas já teve as 4 etapas. Ok? Eu digitei o A, então o A ele veio no primeiro passo da entrada. É o periférico de entrada, mandou informação para dentro do computador. Esse A, ele foi guardado. Ele está na memória do computador. Então, ele foi área de memória, de armazenamento. E ele foi processado. Porque quem mandou ele sair no monitor foi o processador. Então, o processador processou esse A e mandou ele de volta para o monitor. Então, ele entrou, armazenou, processou e saiu. Porque saiu do monitor, pode ter saído da impressora também, ok? Mas entrou, processou e saiu. Então, você está fazendo compras no supermercado, então existe um programa, tem um computador que tem um programa que gerencia a sua compra, né? Que gera lá o cupom da sua compra, faz a sua lista, a sua fatura de pagamento. Então, e qual é a entrada? Vai ter a leitura ótica, que vai ler o código básico. Você vai passando o produto, leu todos eles, ok? Armazenou todos os códigos barra dos produtos e a quantidade deles, processou no final e deu uma saída. Saiu no monitor o total da sua compra e saiu também impresso. Cupom fiscal. Entrou, processou, saiu. Tá? Então, a máquina tem programas, ok? Então, nosso laptop tem programas, o computador de casa, né? Gabinete, né? Gabinete monitor tem programa instalado. Porque ele tem um sistema que é instalado nele, que você pode formatar, atualizar, colocar outros programas diferentes, né? O seu celular, pessoal, é um computador. Né? Ele tem o mesmo princípio. Então, ele tem parte de entrada, ele tem parte de saída, ele tem memória e tem processador. Então, a gente vai falar mais à frente lá, tá? Mas quando a gente fala o seguinte, hoje em dia, antigamente a gente comprava celular, né? Porque ele é bonitinho, porque ele abre, né? Porque ele manda mensagem, ok? Nos primeiros. Porque ele tem musiquinha, ele tem toques, né? Você pode baixar, né? Você pode mudar as musiquinhas lá do toque. Hoje em dia, você compra celular da mesma forma como você compra um computador. Como é que você compra um computador? Você compra pela quantidade de memória que ele tem, pelo processador, né, que ele tem com a potência, né, da velocidade, okay? Pelo tamanho do HD, ou seja, a quantidade de informações que você vai poder guardar no seu computador, programas, vídeos, né, os filmes que você vai baixar para a internet. Então, você tem um HD grande para guardar muitos filmes. Né? O tamanho da tela do monitor, né? Você tem geralmente computador de casa, eu quero uma tela 20, né? Eu quero uma tela 29 polegadas, gigante. Eu quero um notebook com a tela 14, 15, 15.4, né? Que é maiorzinho um pouquinho. Quem gosta de menos, eu quero uma tela de 12, né? Fica quase um notebookzinho pequenininho. Ok? Então, e olha só, nós estamos comprando aparelho de celular da mesma forma, tá? Então, hoje, ninguém quer comprar um aparelho de celular hoje que não venha com menos de 2 gigas de memória RAM, né? Ou seja, então, para você manter vários programas, várias páginas de internet aberta, com o Instagram aberto, você que está no Facebook, né? Você, entendeu? Você que está no YouTube também vendo um filme que parou, você quer voltar lá para o Instagram, e ele consegue manter isso tudo aberto e não trava, porque ele tem muita memória RAM. E quanto mais memória, ele vai assim, o computador, um celularzinho com menos memória, ele já começa a travar, vai ficar lento, você não vai ter paciência, tá? Tem que ter um processador bom, para você fazer uma operação aqui, você mandar bem que tirar uma foto, fazer editar ali, pum, rapidamente já está com a foto pronta para você postar, né? Para você colocar um efeito lá. Então, um processador bom, ele tem entrada e tem saída, né? A tela onde você tecla lá, tal, já é a entrada, ao mesmo tempo a saída, né? Que é o display. Okay? Então, você compra o quê? Aí você compra pelo processador, você compra pela memória, né? Aí você compra quanto de armazenamento ele tem. Tá. Hoje ninguém quer comprar um celular com menos de 64 GB de armazenamento. E tem uns que, além da memória interna, ainda não, eu não vou comprar um chipzinho daquele de memória de mais 128 para colocar lá para guardar minhas fotos. Eu gosto de tirar muita foto, então eu vou botar o chip lá de 128. Né? Ele tem um programa, tem um sistema operacional, tem os aplicativos igual ao computador. Okay? Mas é muito, muito parecido mesmo, é o mesmo princípio. Tá? É um computador para todos os efeitos. Smart TV também é um computador. Tem um computador embutido lá. Né? Só que é um computador bem restrito, para uma função bem específica. Tá?
é muito parecida com o princípio do celular. Então, ele é uma TV que funciona, mas você entra na parte smart dela, você tem os aplicativos. Ah, eu quero instalar a Netflix. Aí você entra, instala a Netflix, você instala o YouTube, né? Você instala os aplicativos. Ah, tá. Por exemplo, na minha, eu uso o Facebook, eu uso o Instagram, na minha TV. Eu vou instalando esse aplicativo. Aí tá a mesma coisa, né? Se você entrar lá no manualzinho, você vai ver um pouquinho também, né? Só que ela é mais restrita ainda do que o celular, porque é mais os programas que você usa para, né, para ver filmes, né? Para essas plataformas de streaming, né? De vídeo. Okay? Mas tem um processador, tem um software, né? Tem entrada, tem saída. A mesma coisa do computador. Os veículos. Aí quando eu falo o quê? O carro ele tem a central eletrônica do carro. E vocês vão ver até isso. Só que nos nossos computadores a gente pode alterar o programa. Então, o meu veio um Windows 10, eu quero colocar o Windows 11, por exemplo, eu peço para alguém, para um técnico, ele formata meu computador e instala um novo sistema nele. Então, o computador fica melhor, fica com mais funções, né? Altera aquilo que veio original dele. Então, tem a parte, o computador funciona, continua mesmo, mas o programa muda, né? Você mudou o software desse equipamento. E nos carros? Porque um carro ele tem um computador, que chama central eletrônica. Ele tem a entrada e tem a saída. E aí, como é que funciona isso? Então, antigamente eram vários componentes mecânicos, hoje é tudo eletrônica, os carros mais modernos, né? Então, aí ele tem tipo esse computador que ele fica gerenciando a todo momento, dizendo, por exemplo, ele tem as entradas, ou seja, são sensores que mandam informação para ele. Então, ele está vendo qual é a temperatura do carro, qual a temperatura da água, qual a pressão do óleo, né? Qual a velocidade, qual é a altura que você pressionou lá no acelerador, e ele gera a saída, do outro lado. Ele tem outros comandos que ele vai, de acordo com as entradas, ele vai dizer o seguinte, ele vai, se o motor estiver muito quente, a central eletrônica vai acionar o ventilador, que é a ventoinha, para poder esfriar o motor, né? Esfriar a água, que, por sua vez, esfria o motor, ok? Se o motor não estiver frio, por sua vez, então ele vai fazer com que injete mais combustível, né, e que não acione a ventoinha para que o motor chegue na temperatura ideal. E aí ele gerencia, ele vê se você está rodando bem, que você perdeu o controle de uma das rodas, ele já joga a tração para uma outra roda, né? Ou aciona o freio da roda oposta que tá sem tração, evitando que seria o controle de estabilidade, né? Controle de tração. Então, é um sistema que está gerenciando várias funções do veículo. Okay? E ele tem um software, tem um programa que gerencia tudo isso. Né? Tem um computador e tem um software. Então, tem entrada, tem processamento, tem saída. E é tanto que, assim como os computadores, atualmente tem oficinas que são especializadas de fazer o quê? A atualização da central eletrônica. Mas não é essa atualização, é a modificação. E aí eles colocam um chipzinho onde tem um programa, então eles vão anular aquele chip que veio de fábrica e eles vão colocar um novo chip com outro programa. Fazendo o quê? Então, fazendo com que o motor fique mais potente. Ou seja, digamos assim, que a fábrica programou para o carro ele funcionar, mas funcionar mais tranquilo, para não forçar o motor, né? Para dar toda aquela a mais de segurança. Aí o pessoal pode, sim, conhece o programa, vê que aquele é um programa, quem é da área de tecnologia, vai desenvolver o programa para o carro ficar mais potente, né? Para o carro ter mais arrancada. Ou ao contrário, para o carro ficar mais econômico. Okay? Mas que vai alterar o funcionamento daquele que foi programado de fábrica. Ou seja, e sem tocar no motor. O cara não vai mexer em nada no motor do veículo. Vai apenas a central eletrônica que vai mudar o programa. E o motor vai sair totalmente das configurações que ele veio de fábrica. É a mesma coisa de quando você pega o seu celular, eu quero restaurar as configurações originais. Então tá uma série de programas lá, você apaga tudo e vai restaurar tudo de novo. Zero. Só que, na verdade, você acaba trazendo o mesmo programa. Esse não. Você coloca um programa diferente no carro, né? Que terceiros fizeram a atualização. Então, um DVD, pessoal, é um computador. Um DVD, ele vai ler os dados que estão digitais,
na mídia do DVD, ele vai processar aquele sinal digital, né, que é bit, é uma informação de computador, e vai transformar, tem uma placa de áudio e vídeo. Essa plaquinha, então, vai transformar aquilo lá, muito semelhante à placa de áudio e vídeo do computador, que nós temos, um computador de mesa, e vai transformar aquilo ali em imagens e som. E vai ter uma saída que você vai conectar à TV. É isso, é praticamente uma pecinha que vai ler o CD, o DVD lá, e duas plaquinhas, uma que vai gerar o som, outra que vai gerar a imagem. E vai sair nas conexões para você conectar à TV. Um mecanismo para você projetar a imagem. Tá? Então, isso tem, então, num elevador, nesses mais modernos, então, no meu condomínio. Então, de repente, depois da pandemia, o cara, apenas através do computador, ele passou os comandos lá, né, para o elevador, e de repente, então, toda vez que ele para, ele abre as portas, não fica com as portas fechadas, até para, né, ter a circulação de ar, a medida para evitar o vírus. Você alterou o funcionamento de fábrica, mas você alterou o quê? Apenas é um programa que faz. Você não precisa tocar em nada, não pegar nenhuma chave, nem uma ferramenta mecânica. Você altera apenas na parte lógica, no software. Okay? Veja, pessoal, isso vai fazer cada vez mais parte da nossa vida de agora em diante. Ok? Que aí vocês, quem quiser ver mais um pouco sobre isso, ok? Pesquisem Internet das Coisas. Tá? Aí vocês vêem um tanto de... Na verdade, assim, hoje a gente vai se multiplicar os objetos, os aparelhos que vão ter conexão à internet dentro das nossas casas. Aline, excelente, você foi na mosca. A casa inteligente é o exemplo mais prático da internet das coisas. Sim. E aí a gente, aquelas definições mais antigas, né, mais tradicionais, você tem o quê? Computador pessoal, desktop, né? Ou também chamado de computador PC, né? Chama PC por quê? Porque vem da sigla de Personal Computer, né? Computador pessoal. Para quem não sabe, tá? PC por essa razão. Aí você tem os computadores portáteis, notebook ou laptops, né? Quem chama isso? Computadores manuais, handheld. É muito eles estão em desuso, né? Nunca mais que chama o Palm Top, né? A Apple tinha, né? A Intel tinha, esses computadores de mão, né? Eles caíram em desuso, né? Porque hoje você tem os tablets. Então você tem um tablet que é tão potente como o notebook, ok? Então, por exemplo, o tablet da Apple, né? Ok? Então, é um tablet muito potente e está ali, com todo o processamento, né, na palma da mão. Okay? Aí você tem o quê? Servidores. Servidores é aquele computador de um porte médio. Ok? Quem trabalha em empresas, assim, já deve ter visto o seguinte, não, o sistema saiu do ar porque caiu o servidor. Então, você trabalha em uma empresa onde todas as pessoas trabalham utilizando o sistema daquela empresa. Vamos imaginar, então, nós temos uma ideia do supermercado. Então, vamos dizer que você está lá no supermercado, lá tem 20 caixas, né, operando, mas tem um computador central, que ele é quem comanda todos aqueles computadores. Esse computador ele fica numa sala reservada. E nele, você não precisa sair cadastrando os produtos em cada um dos computadores. Não, você cadastra nesse computador central. Você coloca os valores lá, né? E aquela máquina é só um terminal, mas a todo momento, todos aqueles 20 computadores estão acessando essa máquina central. Ele que controla todo aquele sistema. Então, quando esse computador cai, todas as outras caem também, porque as outras vão ficar sem comunicação. Então, perder o contato com o servidor. Então, essa é uma máquina, então, por ela atender várias máquinas, né? Ela ser uma máquina central para todo mundo estar conectado nela, ela precisa ser uma máquina mais potente. Então, isso tem no supermercado, isso tem, então, em trabalho em diversos tipos de empresa, tem uma salinha lá que tem aquele computador especial, que ele fala assim, cuidado, ninguém desliga, isso aqui é o servidor. Porque ele tem uma função principal. Tá? Exatamente. Chama o técnico. Não colocar, porque uma operação errada você pode derrubar todo mundo da empresa, né? Que está precisando daquele sistema naquele momento. Aí tem, né? Um mainframe. Mainframe é um computador já de grande porte. Tá? Então,
Por exemplo, aí nós falamos da Claro, vamos dizer assim, a operadora Claro, quantos milhões? Aí não vai ser esse computador médio que fica na salinha, não. A Claro vai ter um prédio, ela vai ter um andar inteiro, ou vários andares de um prédio só com computadores, de um grande porte, por quê? Para atender todos os clientes. Você imagina se tanto de gente conectada, acessando a internet, mandando mensagem, instalando o app, fazendo e recebendo ligações, mandando e recebendo SMS, milhões de operações ali, ok, simultâneas, só grandes computadores, são computadores de grande porte. São esses computadores mainframe. Então, são computadores, pessoal, que aí vai custar, digamos aí, 500 mil, 1 milhão de reais cada máquina dessa, né? E são várias interligadas. Okay? É um investimento muito pesado que eles fazem lá. E tem os supercomputadores. Ok? Supercomputador, aí já disse, ele é maior do que o mainframe ainda. Okay? E eles são construídos para aplicações, né, definidas. Tá? Por exemplo, quando você tem um volume muito maior ainda do que nós falamos anteriormente. Então, por exemplo, um trabalho para fazer para operar com vários programas para gerar um filme em 3 dimensões. Um supercomputador que vai poder gerar todas aquelas imagens em alta definição. Renderizar tudo aquilo lá. Máquina para fazer previsão de tempo. Pronto. Esses computadores, esses grandes centros, né? Instituto Nacional de Meteorologia tem uma máquina como essa. Porque você tem que várias variáveis, milhares de variáveis, com sensores espalhados em todo o país, com dados de satélite, com dados climáticos, e ela está ali todo o tempo processando aquelas informações e gerando as previsões. Então, só um supercomputador para poder, né, dar conta de toda essa quantidade de informações. Aí os computadores pessoais, né? Beleza? Tem um computador de mesa, que é esse comum, né? Que a gente conhece, ok? Terminal de rede. É aquele computador bem... ele é bem restrito. Ele roda só um software mesmo, bem específico, conectado ao computador central. Que, né, assim, tem uma unidade de processamento mínima para ser utilizado numa rede, e muitas vezes é chamado de Team Client, né? Se traduzindo, é um cliente magro. Na verdade, por exemplo, é o software lá é o computador lá do supermercado. Pronto, se vocês vão, alguns supermercados vão ver que o computadorzinho tem um monitor, tem um teclado, né, tem um mouse e tal, mas ele está conectado a somente